A cidade de Serra Talhada, conhecida como Terra do Chachado, está localizada no sertão pernambucano e costuma ser lembrada por ser a terra natal de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. O rei do cangaço se tornou o principal nome quando se fala em banditismo social, por comandar um grupo com cerca de 200 pessoas e ter sido procurado em 7 dos 9 estados do Nordeste. Para preservar a memória do cangaço, moradores da cidade de Serra Talhada criaram um museu nos anos de 1990 que hoje abriga o maior acervo sobre a memória do cangaço no Brasil. O espaço conta com mais de 2.300 peças, entre fotografias, armas, moedas e documentos, como bilhetes escritos pelo próprio Lampião. O que começou como um grupo de chachado se tornou a Fundação Cabras de Lampião, uma iniciativa de fortalecimento da cultura e da identidade do povo de Serra Talhada através do museu, da pesquisa e da dança. Lampião é uma figura muito contraditória e aí muitas vezes as pessoas ficavam com vergonha de dizer que era de Serra Talhada, da terra de Lampião. E a gente entendia que isso não era bom, porque Lampião, ele por sua história e sua trajetória, ele fez parte de um movimento muito forte no Nordeste, que faz parte de um capítulo importante da história do Brasil. Então, por que nós, serratalhadenses, nós conterrâneos de Lampião, teríamos vergonha disso? A gente era que se empoderar dessa história e a gente preservar essa memória e difundir da forma mais correta possível. Apesar do cangaço carregar um estigma do banditismo e da violência, o museu reforça um lado pouco mostrado, o da cultura que pulsava forte entre os cangaceiros, como é o caso do chachado, que teria sido criado por integrantes do bando de Lampião. O cangaço é um dos poucos recortes da cultura brasileira que tem tudo próprio. O cangaço tem música própria, o cangaço tem indumentária própria, o cangaço tem poesia própria, o cangaço tem dança própria, o cangaço tem um ambiente único dele, que é esse sertão, esse sol causticante, amarelado, que impacta, que quando sobrepõe a vegetação, a caatinga cinzenta, ela gera uma plástica belíssima. Então, nós temos nós temos gastronomia própria. Então, todas as linguagens artísticas nós temos dentro do cangaço. O cangaço surgiu como um movimento de resistência pela revolta contra o descaso do Estado em relação à região Nordeste, principalmente nas áreas do sertão. Era a ausência do Estado que criou uma situação fértil e favorável para o surgimento do cangaço. Nós não temos escola, nós não temos estrada, nós não temos energia elétrica. E, por incrível que pareça, se você estudar um pouco mais aprofundado a questão do cangaço, qualquer pessoa que fizer isso, vai perceber que as estradas elas chegaram no Nordeste justamente para facilitar a mobilização da polícia na perseguição aos cangaceiros. Lampião foi o cangaceiro que permaneceu por mais tempo como chefe de bando. Foram quase 2 décadas. Todos os outros que se tem registro se afastaram ou morreram após 3 ou 4 anos. Ele se destacou não só pelo tempo de vida no cangaço, mas pela sua rede de proteção e por ter sido o primeiro cangaceiro a ser fotografado e aparecer diante das câmeras. A questão de liderança, a questão de estratégica, a questão de poder de mobilização, o poder de enganar o Estado, o poder de confundir as autoridades. Então, tudo isso despertava, Lampião ainda vivo, aquela lenda, né? Aquele cara assim que era diferente do normal das pessoas. A capacidade de Lampião dialogar, de Lampião se pronunciar, de Lampião se manifestar. Então, isso já provocava um encanto nas pessoas. É por esses motivos que o Museu do Cangaço tem uma grande preocupação em preservar o que foi deixado pelos cangaceiros. Um legado que é parte importante da história e da cultura nordestina. Tem todo um legado cultural que é muito bonito e é muito rico, para a gente simplesmente
restringir essas coisas no movimento de banditismo. A gente viu esse outro lado. Tem o lado histórico, tem o lado cultural e tem toda essa beleza plástica que o cangaço deixou para a gente. Que a gente sabe que Lampião foi uma figura estigmatizada como bandido, mas a gente não tem esse olhar para Lampião, nem para os cangaceiros. O nosso olhar é o olhar do movimento que fez parte da história do Brasil e que, por isso, né, ela precisa ser preservada, essa memória.